Olá pessoas, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal DG Ramos TV. Meu nome é Diogo Ramos e hoje eu quero falar com vocês sobre uma dança brasileira, uma dança famosa, alegre, a dois, que é no espaço onde a gente comete erro. Enfim, quero falar hoje sobre o samba de gafieira. Caso já tenha gostado do tema, por favor, se inscreve no canal, comenta, compartilha, manda para todos os seus amigos, curte, ajuda o gafieirista aqui. Vamos lá. Samba de gafieira. Antes de chegar na gafieira em si, eu quero falar com vocês sobre o samba em si, a gafieira em si e como esses dois se misturaram e chegaram no momento que a gente está, nesse espetáculo de dança que é hoje. O samba, eu conheço duas versões de como o samba se estruturou. Vou falar das duas de maneira bem rápida. A primeira versão, que eu diria que é a mais famosa, ela surgiu na Bahia, através dos povos que foram escravizados na África e trazidos aqui para o Brasil. E esses povos, nos poucos e breves momentos de liberdade que tinham, além da sua religiosidade ser cultuada, também os momentos de alegria, se fazia uma roda ali, uns instrumentos de percussão, da onde surgiu aí o samba, a umbigada. A pessoa chegava no meio da roda, estava lá, pof, batia com o umbigo, chamava a outra para a roda e começou essa brincadeira. No momento em que ocorreu a abolição, todos esses povos escravizados que estavam aqui no Brasil, muitos deles migraram para os grandes centros. Não só as grandes capitais do seu estado em si, mas também, e diria que principalmente para São Paulo e para o Rio. E o Rio, nesse momento especificamente, era a capital. Ele estava se industrializando, se munindo aí de, diria que talvez de moldes de cidades semelhantes às cidades francesas, e estavam surgindo bairros elitizados, assim como subúrbios, outros bairros comerciais, e no meio disso também começou-se a se formar as comunidades, que eram basicamente os povos que estavam saindo de outros locais do Brasil, com os outros povos estrangeiros que também estavam vindo em massa para o nosso país. E no meio disso, também, as pessoas que dançavam o samba, o jongo também, foram para o Rio de Janeiro. A partir daí o samba começou a evoluir e criou-se outras versões. Samba canção, samba de break, samba de partido alto. Nesse cenário, tem uma casa muito importante, que é a casa da tia Seata. A casa dessa senhora, que deve ser muito valorizada, porque se não fosse a casa dela, se não fosse ela, nós não teríamos o samba como nós temos hoje. Surge o Donga, que é um compositor que está ali escutando os vários sambas e lá ele consegue fomentar, fazer realmente o samba pelo telefone, que foi cantado pelo Baianinho e foi considerado o primeiro samba gravado em 1917. Segura, até aí 1917 o primeiro samba gravado. A outra versão, que não é tão conhecida, é de um historiador, o Bernardo Alves, que é pernambucano. Ele lançou um livro que é a Pré-História do Samba. Ele defende que o samba surge a partir da união de atributos europeus com os indígenas. Então, ele é nordestino e ele passa a crescer realmente aqui no Nordeste. Sendo que no momento que o samba estourou no Rio de Janeiro, essa versão ela passa a engolir essa outra versão, ela sobe o Nordeste, digamos assim, e passa por cima dessa outra origem. Uma tem base nos índios, indígena, e a outra tem base negra nos povos africanos que vieram para o Brasil. Porém, eu vou utilizar essa especificamente, a história negra, para poder continuar onde eu parei em 1917, ok?
Voltando para 1917, agora que foi o primeiro samba gravado, a partir daí começou-se o samba a tomar novas evoluções. Entrou com mais evidência o violão, as big bands chegaram ao Brasil, que eram bandas de jazz, que o jazz também estava crescendo muito nos Estados Unidos, e entrou os metais, clarinete, teclado. Então surgiu muitas outras variantes do samba com o estouro que teve, que começou em 1917. Agora segura de novo aí sobre as variantes musicais do samba. E vamos voltar mais um pouquinho agora. Em meados ali de 1800, que a realeza portuguesa ainda mandava aqui no país, eles promoviam muitos bailes. Bailes famosos, um dos mais famosos foi na Ilha Fiscal, lá no Rio de Janeiro. Então, eles trouxeram consigo as danças sociais, as danças circulares, as danças a dois, a valsa, polca, lundum, contradança, entre outras danças que eram dançadas nesses bailes, os bailes de elite. Sendo que essas danças, só que de outras formas, também aconteciam nas camadas mais baixas sociais. As danças circulares, quadrilhas, danças a dois, com a plebe também sempre aconteceu essas danças. Dançado nos moldes da plebe. Até aí tudo bem. Pulando aí esse pedaço que a realeza caiu, a república começou, surgiu junto com isso as sociedades dançantes, os espaços que eram promovidos danças, entre outros eventos, até a chegada dos clubes, que é onde eu quero chegar. Os clubes normalmente exigiam rigores, a pessoa tinha que estar bem trajado, parecido com esse rapaz aqui. Tinha que estar bem apessoado, não poderia beber, tem que dançar no sentido anti-horário, não pode tirar o pé do chão e se dançar de maneira folgazã, que é muito abusado, digamos assim, você era expulso. Ouçam os estatutos da gafieira, ele explica bem direitinho o que acontecia nesses clubes. Sendo que, junto com os clubes, isso é um clube elite para quem tinha muito tempo. O clube das pessoas que não tinham muito tempo, normalmente eram chamados de prostíbulos. E nesses clubes se dançavam tango, polcas, lunduns, machixe, que podemos dizer que é a primeira dança brasileira. E o machixe era dançado assim, um pouco junto, onde a zona proibida chamada pelve era um pouco próxima, ia para frente, ia para trás, ia para o lado, aí 3 passinhos para frente, 3 passinhos para trás. Então o machixe logo de cara ele não foi bem aceito na sociedade de moral e bons costumes cariocas, digamos assim. Porém, ele foi ganhando seu espaço, foi ganhando mais um passinho para frente, até que ele conseguiu chegar nesse clube de elite. Então, existe aí uma série de danças que já ocorriam. As polcas, as valsas, os lunduns, agora também o machixe. Agora vamos voltar lá onde eu falei lá em 1917 que o samba parou ali, que quando foi lançado o primeiro samba gravado, certo? A rádio nessa época tinha comunicação com todo mundo no Brasil. Todo mundo que tinha um rádio. Vamos botar assim também. E aí a música que era tocada na rádio, ela chegava nos bailes. A partir de 1917, que começou uma confluência musical maior ainda, com as músicas que eram trazidas dos Estados Unidos, elas passaram a ser tocadas nas rádios também. E a música, as danças que eram executadas aqui, os machiches, as valsas, como eu já citei, entre outras, elas também foram para os bailes. O samba de gafieira ele nasce nesse meio, dessa confluência de danças e nessa confluência de músicas. E assista o vídeo aí que eu falei sobre o Seu Zé, sobre o malandro. Vou deixar aqui no finalzinho de um vídeo uma indicação para vocês já assistirem. Por que eu estou falando sobre o malandro? Porque esse malandro ia para a gafieira. Então, muitos dos passos que existem na gafieira, o assalto, pula cerca, a letra, o puladinho, que é um dos mais famosos, ele surgiu através dessa malandragem. Então, o corpo da gafieira, ele tem essa malandragem. Um exemplo seria o próprio puladinho, que uma das histórias é o quê? O malandro que estava um pouco, não muito sóbrio, digamos assim, ele foi pro baile e a partir daí ele ia dançar. Só que como ele não estava muito firme,
ele ia caindo para trás no ritmo da música e a dama ia dando uma disfarçada ali. A partir daí surgiu o que seria hoje chamado de puladinho. Essa é uma das histórias da origem de um passo dessa dança. Então a dança ela passa a ocorrer nessa malandragem, nesse vai e vem. Um cidadão abraça a dama, ele já não pisa para frente não, ele dá uma balançada para ver e a partir daí ele começa a dançar. Porque o cortejo da gafieira, digamos assim, nesse momento tem esse corpo da malandragem. Essa dança cresceu, obviamente ali início do século XX, passa 1910, 20, 30, o samba ele acaba sendo mais difundido porque a imagem do malandro ela passa a ser mais utilizada realmente pelo governo nessa época, e junto com o malandro foi o samba, até 1940 mais ou menos, porque nesse período da Segunda Grande Guerra os Estados Unidos voltam para o Brasil, para falar a verdade, eles utilizam uma das bases aqui, que é em Natal, e junto com eles vem a cultura, né? Então as big bands elas começam a crescer mais ainda em Natal, no Rio de Janeiro e em outros lugares também aqui do Brasil. Só que, além da música, nesse período o academicismo ele passa a entrar mais ainda no mundo da dança. Até tema para mais um vídeo aí, vou deixar esse recadinho para vocês. Desde já, se já estiver gostando, se inscreve no canal, curte, manda para um monte de colega seu. Voltando. Por quê? A dança moderna passa a crescer mais, a partir daí começam a surgir nomes como Martha Graham, Hudson Dennis, entre outros nomes que começam a crescer mais ainda, estudando mais ainda a dança nos Estados Unidos. E quando chega aqui no Brasil, a dança de salão ela passa a ganhar uma nova estrutura, vírgula, ela passa a ganhar uma estrutura diferente, em que você pisa para frente, para direito, junta, volta para o esquerdo, vai para um lado, vai para o outro. Essa estrutura chega no samba de gafieira e aí se mistura essa estrutura, digamos assim, com esse corpo da malandragem. A partir daí a gafieira começa a ganhar uma nova forma, digamos assim. Até de exemplo, seria uma academia de dança aberta ali, meados de 1040, pelo Vasco Moraes, que era o dono da academia. Esse cidadão, ele instruiu, capacitou, ministrou uma outra pessoa que é a Maria Antonieta. Maria Antonieta também abriu uma outra academia futuramente, em que ensinou muitos nomes da dança de salão que nós conhecemos hoje. Um deles foi até o Jaime Arocha, que eu sei que também estudou com ela. Depois dela veio Carlinhos Jesus, Jaime Arocha, como eu já citei, Diego de Oliveira, entre outras pessoas que fizeram com que o samba de gafieira crescesse mais ainda, tanto pedagogicamente, né, na formação de dançarinos, de pessoas que participam dessa dança, de praticantes também, tanto artisticamente. Diversas produções artísticas dentro do teatro, de musicais, de filmes e da própria dança também, e da música, elas passam a ganhar mais notoriedade muito por causa desses profissionais. E atualmente nós temos enormes festivais, muitas competições de dança de gafieira, num nível altíssimo. E eu vou me até a falar de alguns profissionais daqui da região. Em Pernambuco eu sei que tem Rubens M. Line, em Fortaleza tem o Alex Aslani, aqui em Natal tem Jonathan e a Tatiele, que são todos eles excelentes profissionais. E essa dança, hoje eu fico muito feliz em saber que é uma dança de salão, é uma dança que ganha um espaço gigante no país, em que praticamente em todo lugar do país existe um ótimo profissional ministrando aula do samba de gafieira. E eu espero que cada vez mais ela tome mais espaço, porque é uma dança que surgiu ali de baixo, digamos assim. Hoje ela toma um cenário gigantesco dentro do Brasil. É uma dança nossa, faz parte da nossa cultura, é mais do que nunca louvar e dar esses louros a essa arte que é nossa. Ela surge aí de confluência de muitos estilos, de muitas danças. Eu só peço que cresça e cresça mais, que venham os sambas quebrados, os sambas funkeados e que a gente permaneça errando, permaneça cometendo gafe na nossa gafieira. E para não esquecer, a gafieira tem esse nome realmente por causa da gafe.
início do século, um cronista que foi barrado na entrada de um baile, porque estava não muito sóbrio, chegou depois no outro dia falando no jornal porque o baile era um espaço ralé, um espaço de gafieira, baseado na gafe, que é algo ruim dentro do francês. Aí o dono do espaço chegou e fez, não, tudo bem, agora a gafieira é minha. Essa é uma das histórias mais aceitas. Fora as outras aí que a gente escuta nos terreiros aí, que seu Zé conta que ele que fez. E eu não vou dizer que tá errado. Mas enfim, caso tenha gostado do vídeo mais uma vez, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo, que você ajuda muito o gafeirista aqui do outro lado que vos fala. Fica na paz!